O negócio é o seguinte, o Duílio falou sobre reforçar o elenco do Corinthians e a gente tem aqui uma lista de nomes que estão em fim de contrato até o fim desse ano. Balbuena no meio, outros no final. Dentro do possível. E olha aí o que ele tem na mão, já que ele precisa ver quando que ele vai renovar. Tem o Balbuena, que é o único contrato que vence no meio do ano, e todos os outros são em dezembro de 2023. Júnior Moraes, Gil, Renato Augusto, Maicon, Juliano, tem mais gente. Vira aí pra gente ler. O Cantígio, Paulinho, Fábio Santos, Gustavo Silva, o Mosquito, que tá lá machucado, e o Juan Oliveira. O que é o nosso próximo desafio aqui no clube? É fazer a lista em ordem de prioridade, dizendo quem deve e quem não deve renovar. A gente tem aqui, uma telinha que vai se mexer ao longo deste debate. Só que colocou no renova, não tira mais. Colocou no não renova, não tira mais. Vocês não colocaram o Luan aí, não, gente? Não, o Luan é contrato até dezembro. Então, não é essa situação no Corinthians, ele não joga mais. Isso é decisivo. No Corinthians, o Luan não joga mais. Ponto final. Balbuena só fica se for de graça a prorrogação do empréstimo. Essa é uma decisão do Corinthians. Mas você vai colocar nome por nome? Então, essas são decisões tomadas. Sim. Tá. Nome por nome. Eu acho que a gente pode pensar aqui de uma maneira prática para facilitar. Por exemplo, Renato Augusto, para mim tem que ser prioridade. Sim. Ou alguém acha que não tem que renovar com o Renato Augusto? Essa é a prioridade 01 do Corinthians. Mas a gente tem que tomar por base... Claro! O presidente do Corinthians disse nessa última entrevista que ele tem interesse em contratar 2 jogadores. Isso é importante. Mas ele tem dinheiro para contratar um jogador. Ele vai dividir para 2. Um centroavante e um meia. Para essa função do Renato. Um para a função do Renato e mais um centroavante. Isso significa que o Júnior Moraes... Está fora. Sim, a gente coloca aqui esse contrato vencendo no final do ano, porque a partir do meio do ano, os jogadores já podem assinar pré-contratos com outros clubes, então por isso talvez a urgência de olhar para isso até o meio do ano. Vamos começar a brincadeira? Então vamos colocar na tela para a gente dar uma olhada. Ozinho, vou aí em você para a gente já começar aqui, acho que salvando o Renato. É unanimidade esse Renato? A gente pode colocar como prioridade máxima de renovação? Não é, Pascoal? Com certeza. Esse é um cara que dá brilho. Quando o Renato está em campo, o Corinthians tem brilho, tem luz. É verdade. É diferente, porque é o seguinte, ele pode até não estar jogando bem. Porque o Renato... Na verdade, tem que manter ele e buscar um cara para quando ele não puder jogar, o cara dá conta do recado ali. Também. Até para deixar, né? Até para deixar ele, em algum momento que ele precisa de descanso, ele ter essa tranquilidade, né? Então eu vou segurar o Renato, mas tem um jogador que faz a mesma função, que não vai ser o mesmo jogador, né? A mesma experiência, as mesmas movimentações, mas um cara que quando você precisa tirar o Renato por uma lesão ou por segurar um pouquinho realmente pela questão da sequência de jogos e idade, esse cara entregue pro bem do Corinthians e também pro Renato ficar um pouco mais tranquilo, né? O problema é que esse cara não está sobrando no mercado. Não está sobrando. Para avaliar, tem Ganso, Arrascaeta... E aí? Não, igual não vai. O Grêmio pegou o Vinha. O Grêmio pegou o Vina. É uma característica diferente, não? O Vina é ponta de lança. Não, mas é um meia. Ali que poderia, ser ali. O Juliano era, engraçado é que o Juliano se adaptou melhor que o segundo volante. O Juliano era para fazer essa função. Era. E aí ele se adaptou melhor em uma outra, né? Que é como segundo homem, vindo um pouco mais de trás, enfim. Então é isso que criou, não é uma barreira, mas um problema para o Corinthians. Porque o Corinthians tem 2 jogadores que foram formados na mesma função, que é esse homem de criação. Só que o Juliano se adaptou, né, na volta dele ao Corinthians a uma outra posição e está dando certo. Não vai dar, acho que nesse campeonato, para cima. O Corinthians gostaria muito do Everton Ribeiro para jogar nessa função de meia. Mas aí não ia chegar para entrar no lugar, ia chegar para ser titular. Vai chegar para jogar junto, vai jogar os 2. Aí quando faltasse um, pelo menos teria um. Deixa o Corinthians primeiro renovar quem está aqui nessa lista, que é mais importante. Vamos lá. Vou salvar o Renato então, tá? Prioridade máxima, renova o Renato. Pode, presidente? Renato. Eu estou pensando por quantos anos, né? Ele tem 35 anos, aí tem muita história de custo-benefício. Quantos anos vai aproveitar o Renato? Se ele quiser 3 anos, não sei, ele tem 35. É uma coisa assim, fica mais um ano com ele? Fico mais 3 anos? Não sei.
É 2 com opção de mais um, Eu não tô nem né? pensando no Renato, porque o Renato também é meio ó concurso nessa aí, você renova. Eu tô pensando por causa do Paulinho. Paulinho também quer botar mais Renato, complicação. então. Esse negócio tá difícil. Período de contrato. Não, veio o Renato, Paulinho. Foi igual. Ele quer o contrato do Renato igual do Dudu, 2 mais 1, é isso? O do Paulinho. Eu tava pensando no Paulinho. O Renato tá tudo bem e tal, mas o Paulinho que poxa, tem um passado maravilhoso lá, que era o primeiro nome que estava ali. Sim. Mas a gente sabe que já não voltou com a mesma pegada e tal, né? Então, pensando nele, mas o Renato tudo bem. Tá, o Acho Renato, que o Corinthians então, também não vai renovar toda essa turma aí. O de Júnior mais idade Moraes, por que muito. eu já falei aqui que acho que não, Pascoal e o Capitão também não. O Fábio, eu acho que ele tem mercado. Não sei se ele vai aparecer. Se vai aparecer alguém, vai pré-contato, fazer um pré-contrato com ele agora. O Paulo Bueno pode ser a válvula de escape financeira do salário. Porque ele não ficando, tem um salário ali que é legal para poder aplicar em uma situação. Mas ele não ficando, tem que trazer um zagueiro, não? Aí eu já não sei se isso vai acontecer, porque o presidente falou do Caetano. Gil, Mendes, Caetano e vou botar até o Murilo nessa lista, que é o outro menino. Ainda assim, 4 zagueiros para uma temporada inteira? Não, o zagueiro você precisa ter 5. Zagueiro você precisa ter 5, sempre. Porque o zagueiro toma muito cartão, o zagueiro se machuca, o zagueiro vai expulso, então você precisa ter 5. O zagueiro toma cartão? Às vezes. Não, o Fábio Luciano não tomava cartão. Vai para grupo. No Fábio Luciano, o cara enxadado era uma minhoca. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Fábio Luciano. Mais ou menos. Muito obrigado. Eu acho que o Balbuena não renova. Não renova. É um sentimento interno que o Balbuena voltou muito diferente do que ele foi. Pascoal e Zinho concordando novamente no programa? Não renovaria? Não, olhando pelo... Aqui no meu bolso, sobrou dinheiro, porque eu não renovei, o salário dele está aqui para eu ver se eu pago outro jogador. Pronto. Não renovou. Não renovou? Não, claro, sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro para eu pensar para frente. Se fosse mesmo que se fosse para não ter um custo de clube, só pelo salário, liberaria. Mas olha aqui, ó, se você não vai mandar o Balbuena embora e agora vai ficar com o Gil com 35 anos ali. Então, se não renovou o Balbuena, tem que renovar o Gil, ou não? Não, porque o Gil tá entregando, né, senhora? O Gil tá jogando. Então posso renovar o Gil aqui? Nesse caso, sim. Porque o Corinthians não tem peça de reposição. Olha a cara de Crisão, pensativo. Porque vai ter que buscar. Se você parar pra pensar... Não. Diga, Zinho. Eu renovo também com o Gil. Tá. Fábio Santos, Zinho. O Fábio Santos, renovo também. Eu não, convido ele para ser coordenador, me ajudar no vestiário, ter um futuro lá dentro do Corinthians. Primeiro que não tem um outro lateral nesse momento ali, né? Sim. Não tem um outro lateral. Tem que buscar outro, tem que pegar o salário dele e realmente buscar outro. É o reserva dele. Não. É muito longe. Liberaram o Piton, tinha o Piton. A diferença entre eles é muito distante. Aí sim. Se o Piton tivesse lá, eu não renovaria, mas hoje, aí você tem que ir pro mercado para pegar um cara para ser titular na lateral esquerda, tá mais difícil de encontrar. Eu sim, e quem mais sim? Não sei quem. Você e o Zinho, sim. Opa! Fábio não. E a 24. Então vai ficar na sua mão. Não. Fábio não. É difícil, cara, porque eu acho que o Fábio Santos ainda entrega, mas eu acho que no ano que vem, talvez como lateral, ele tenha muita dificuldade de entregar o que o Corinthians Aí, precisa. como tá faltando zagueiro, ele pode dar um passo pra dentro. Tá bom, me convenceu, Pascoal. Ozinho, já não gostou, Ozinho, já não concordou. O Maicon, vamos andar, eu acho que o ano que vem ele não vai. Ué, mas é a projeção do é com a senhora, resolve esse B.O. aí, eu tô fora dessa. Fabrício tá ansioso. Você não tem certeza, quando você tá ali na mesa de diretores do conselho, você daqui a pouco o Corinthians é campeão aí com os caras, vai ter que renovar com todo mundo. Mas é isso aí, esse ano o Fábio vai entregar pra caramba, esse ano, o Fábio vai entregar ainda. O camarote hoje, o que aconteceu? Não tem um cafezinho, um bolinho nesse camarote hoje, não? Vou adiantar a vida do Fabrício, ó. Cantígio tá fora, Juliano renova, Paulinho renova. Pronto, o que é unanimidade aqui? Algum deles vai ser unanimidade? Gustavo Silva. O Juliano eu renovo, fácil. Juliano. Ele é muito útil e a idade dele permite isso. Juliano ele joga de segundo, Juliano, terceiro. Juliano tá dentro. Dispensar na minha opinião, não sei dos outros. Não vou dispensar, não. Sim. Capitão, então o Juliano a gente bota aqui Mas desses todos, o Cantígio é o único que o Corinthians tem participação numa negociação, se houver. Que bom, hein? Vou vender e pôr mais dinheiro no bolso. Ok, tchau, Cantígio. Cantígio não pro Zinho. Com explicação ou só nãozinho?
Não entregou, não tem um carinho do torcedor. Não tem o carinho. Assim, acho que assim, é um jogador que o Corinthians pode ter um retorno financeiro. Se conseguir colocar ele em alguma negociação, ótimo. Eu acho que... Eu renovaria por um período curto, mas renovaria. Os 2 meninos eu renovaria ali. Posso renovar o Juan? Porque Sim. Meninos. Assim, eu vou ser injusto se fizer uma análise, porque realmente eu não vi jogar. A gente viu muito pouco, né? Não tá vindo na minha mente. Não tá vindo na minha mente, assim, um jogo que eu vi. Aí é ruim, né? Eu analisar, ele machucou o joelho até falar também, alguma coisa assim. 6 meses fora. Então tem que ser muito por isso, assim. O salário dele é baixinho, não vai trazer um aumento muito grande para essa folha. Aí tudo bem, é jovem. É uma análise muito interna do que ele está entregando no dia a dia dos treinos, tem potencial para no futuro render. Agora, se eu analisar assim, é difícil para mim falar que eu não vi o garoto jogar. Mosquito. Machucou também. Se você vai renovar... Em algum período. Eu renovaria com É um dos miúdos. Era um dos miúdos preferidos. Era um dos miúdos preferidos do ano passado para entrar, para botar a fogueira. É muito novo, machucou, voltou. Tem que ficar com ele. E ele tem um jeito não tá sobrando ninguém jogar, lá, hein? O Mosquito tem um jeito dele. Não tem muita gente lá, não. Se você não pegar esses meninos lá. Renovar o Mosquito, então? Você não tem muita gente para ficar na reserva do ataque, não. Você tem que renovar. O Mosquito tá machucado, né? Não jogou ainda, mas tá aí, com 25 anos, eu acho que pode entregar ainda. Aí agora eu acho que é a questão mais, talvez, eu gosto muito. Eu gosto até de falar inicialmente, que a hora que eu falei lá do Renato, eu estava pensando no Paulinho, é óbvio que ele não entregou, e o que ele já entregou, né? Óbvio, né? 2012, vamos falar, né? Um ano glorioso do Corinthians lá, mas nós estamos falando de 11 anos atrás, e não dá mais para ser o mesmo Paulinho e tal. Mas eu não dispensaria, não. Tem que dar um acerto. Quando ele veio, tinha uma história do patrocinador que ia pagar o salário, porque não é um salário baixo, etc. Não, deu uma zica lá com o patrocinador. Aí o Corinthians ficou com a dívida para pagar. É um caso de conversar. Eu imagino que ele também não tenha muito interesse mais em sair. Já rodou o mundo e tal. Então, acho que uma boa conversa, ficar com ele para o ano que vem. Paulinho também pode ser muito útil ainda nesse meio campo. Tem que entender, Mauro, o Paulinho, qual é a função que ele vai fazer no Corinthians. Isso. Né? Acho que isso é algo que, se for renovar, você tem que entender. Ele está jogando de ponta de lança. Ele está jogando, de ponta de lança, de quase segundo homem, de segundo atacante. Então. Ele para apoiar o centroavante. Então. Ele não é mais segundo volante. Né? Aí você pode ir no mercado não é mais trazer um cara que realmente não tem mais Ralf e Paulinho. Ele agora o treinador que não está escalando ele assim. Sim. É isso. Primeiro é definir aonde ele vai jogar, né? E aí dá essa responsabilidade para ele. Se é como ponta de lança, segundo homem, se é como segundo homem de meio campo, se é na função do Renato Augusto. Porque os jogos que eu vi do Paulinho, eu achei assim, ele fez gol, mas eu achei as movimentações muito aleatórias, assim, sabe? Uma coisa que, cara, o Paulinho tá jogando do quê? Do que ele quer jogar, do que ele, da cabeça dele, ou isso é a ordem do treinador? Eu fiquei um pouco confusa, sabe? Diante de toda a qualidade que o Paulinho tem, o histórico, né, o currículo dele no Corinthians, que isso aí é invejável, e ele é um jogadoraço, assim, foi na história do Corinthians. Mas é primeiro entender qual é a função que ele vai fazer, e aí se ele vai exercer bem essa função, e aí pensar em renovação. Maicon tem uma outra situação. Também o Maicon precisa saber se ele vai voltar a jogar, né, na Europa. No meio do ano passado, quando ele estava jogando, antes da lesão, havia a possibilidade dele ir para um outro mercado europeu. Inclusive se falava que ele jogaria na Espanha. Algumas equipes manifestaram interesse. O Maicon tem condição de jogar na Europa. Ele precisa estar bem fisicamente. Sim. Ele teve 2 lesões. Ele teve uma lesão, se recuperou, teve outra lesão. Sim. E ele está naquele processo de recuperação. Ele é um baita jogador. O próprio Tite dizia que o Maicon era o Paulinho de rodinhas. Né? Era a definição do Tite para o Maicon. Ele é o Paulinho com rodinhas. Porque ele era tão rápido para chegar na frente, muito rápido na volta da recomposição. E ele é muito novo, ele não tem o quê? 25 anos? Mais ou menos. Por aí. 25 anos, 26 anos, no máximo tem o Maicon. Isso. Então eu acho que ele tem mercado europeu. Eu não sei se ele fica por conta, se ele jogar a temporada do Campeonato Brasileiro, ele vai ter mercado. Sim, mas aí a gente está questionando se o Corinthians deveria renovar com ele, não se ele deve ir para fora, se ele quiser. Eu não sei se o clube dele lá na Rússia vai querer... Renovaria com o Maicon e com o Paulinho? Sim, sim, claro. Poxa vida. Não, estou só ponderando financeiramente. Nossa, vai ficar Maicon, Paulinho, Juliano... Maicon jogando... e Rony ali... Não pode pagar os dois. Hein?
Aí é uma coisa, então por isso que eu estou falando, você tocou num ponto... Quem não pode pagar os dois não pode ter. Não pode, de repente pode ter esse aperto financeiro. Mas não está pagando atualmente? Tá pagando. E não vai agora entrar um dinheiro, teoricamente, nessa brincadeira nossa. O dinheiro do Balbuena. Do Balbuena, do Moraes, do Cantígio. Uai, como? Se já agora está pagando todo mundo... Meu senhor, o do Balbuena é para o meio do ano. A gente não vai tocar no do Luan de novo, mas o Luan... ele não jogou no Corinthians, né? O Pascoal falou, ele não joga mais no Corinthians. Ele não jogou, né? O contrato dele foi quase que vazio com relação a atuações. E é um salário também que faria muita diferença vai sobrar pro ano que vem para trazer alguém, né? Exatamente, porque ele tem um alto salário. E não está nem colocando, só que ele não está colocando. Aumenta o X. O salário, que é um salário Mas esse X aí só aumenta pro ano que vem. O X do Balbuena aumenta no meio do ano. Essa é a questão matemática que envolve o aspecto de você contratar o jogador. O Corinthians tem as oportunidades do mercado que está olhando. Pode tirar essa tela aí, só para trazer mais um nome aqui. Se a gente já estava difícil a zaga até aqui, ainda tem o Bruno Mendes, que acabou não aparecendo no nosso touch, mas também vence em dezembro. Esse aí não tem como não renovar, né? Aí acho que até... Tem como não renovar. Eu estava rindo aqui que o Pascoal falou que os caras tomam susto quando fica sabendo... Não, esse aí é esse assunto tem que renovar, né? Esse aí é o assunto que o Mauro Naves falou. Esse tem que renovar no meio do ano, porque se demorar, passar ali o período dos 6 meses... Aí o Internacional está com o olho desse tamanho. Olha o olho do Internacional, olha o olhão do Internacional. Como gestor de futebol é o seguinte, quando eu vendo eu quero bastante. Eu sei. Quando eu trago eu pago pouco. Pois é, mano, pode te assustar. Meu senhor, é aí que é a magia do negócio. Tá cheio